O discurso, a narrativa da mídia é tão homogênea que é como se tivéssemos um único editor, um super-editor ou um super-editor que editasse todas as notícias de todos os meios, né? Então, se a gente vê, é um exercício interessante. Tem alguns portais que trazem as manchetes, as principais manchetes dos jornais do dia. Eu, às vezes, faço isso, e toda vez que faço, me lembro disso. É que dá a impressão de que teve um único editor, porque os títulos, não só a pauta, na maioria das vezes é a mesma, mas a própria narrativa, ela é tão homogênea que é como se tivesse um único editor, né? De norte a sul, no país inteiro, né? No país inteiro. E, finalmente, a questão mais recente, que me parece que justificaria, se ainda fosse preciso alguma outra justificativa, a questão que o Raul Zafforini, lá da Argentina, chama de mediatização penal. Nós estamos... Não é isso? Zaffaroni, eu falei... Raul Zaffaroni, exatamente. Ele falou que os juízes de primeira e segunda instância passaram para a mídia, né? No Brasil, nós estamos vivenciando um período onde isso não é novidade no Brasil. A grande mídia no Brasil já houve denúncias de figuras importantes no país em processos anteriores que lembraram essa questão de que a mídia denuncia, a mídia julga, a mídia condena, e quando se prova a inocência, a mídia não recua e continua condenando. Quer dizer, ela é uma destruidora de reputações públicas, de capital simbólico, e, ultimamente, nós estamos assistindo a uma sincronia de interesses entre aqueles que têm o dever institucional de investigar, aqueles que têm o dever institucional de julgar, e todo o aparato dessa mídia com a mesma narrativa seletiva, que investiga ou que repercute apenas determinadas investigações, determinados julgamentos. Então, nós estamos no meio desse processo. E, para finalizar, eu queria terminar dizendo uma coisa que eu também já tenho dito reiteradas vezes ao longo do tempo, que me parece que o que nós precisamos de cobrar, sobretudo do Poder Executivo, é que o Poder Executivo saia da armadilha em que ele próprio caiu. Os governos populares eleitos no Brasil nas últimas eleições, as 4 últimas eleições, acreditaram, do meu ponto de vista, de forma totalmente equivocada, de que poderia ser feita uma aliança entre o governo e os oligopólios de mídia, que eles seriam parceiros de um projeto de inclusão social e de democracia participativa, né? E em nome de acreditar nessa possibilidade, reiteradamente foram se perdendo as oportunidades de fazer o mínimo. E o mínimo no Brasil seria, pelo menos, regulamentar o que já está na Constituição e atualizar a legislação que está desatualizada. Então, em nome dessa armadilha em que se caiu, foram sendo perdidas as oportunidades históricas de fazer o mínimo de regulação que pudesse nos conduzir a uma situação diferente da que estamos hoje, de uma situação em que houvesse pluralidade e diversidade, que são princípios liberais da democracia representativa e que nós não temos no Brasil.
que nós pudéssemos ter uma formação de uma opinião pública com o mínimo daquilo que os teóricos da democracia liberal chamam de competência cívica. Porque a competência cívica exige uma mídia que não seja partidária, que não seja seletiva, que não tenha uma narrativa única, que não tenha um discurso hegemônico. E em nome dessa esperança de uma aliança e de uma parceria que nunca se realizou, ao contrário, né, que cada vez se revela na sua real natureza, né, perderam-se as oportunidades de se fazer o que deveria ser feito nessa área. Então era isso que eu tinha a dizer. Boa noite.